Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, testador desta lente aqui, a TT Artisan 11mm 2.8 ED Fisheye, uma olho de peixe 2.8. Deixa eu focar nela aqui para vocês. Ó. Então, uma 11mm 2.8 full frame diagonal da TT Artisan. Esta lente aqui, que gentilmente o pessoal da TT Artisan mandou para que eu testasse. Agradeço demais a eles por essa gentileza. E tem link para quem gostar dessa lente, gostar bastante. Tem link aí, link de afiliado, tá? Então, se você comprar a lente, eu vou ser comissionado, mas tem link para adquirir essa lente aí na descrição do vídeo. Agradeço o pessoal da TT Artisan pela gentileza. Então vamos lá, gente. O que é a 11mm 2.8 Fisheye Multi-Mount da TT Artisan? Essa lente aqui. O que ela é? É uma Fisheye full frame. Fisheye eu expliquei tudo naquele vídeo do review da 8 a 15mm da Canon. Porque eu lá falei o que é a diferença de uma fisheye circular para uma fisheye diagonal. Essa aqui é uma fisheye diagonal. Isso significa o quê? Na diagonal de um quadro de uma câmera full frame, porque ela é uma lente full frame, ela atinge 180 graus de ângulo de visão. Então ela não é 180 graus lateral, não é 180 graus vertical, é 180 graus diagonal. E a imagem dela não forma aquela bolinha e sim ocupa o quadro todo. É isso que é uma fisheye full frame diagonal, que é o caso dessa aqui. Ela é uma 11mm, totalmente manual, então focalização totalmente manual. Deixa eu colocar aqui, porque aí vai dar para ver melhor, né? Ó, anel de abertura totalmente manual, anel de focalização também com paradas rígidas nas duas pontas. A 11mm 2.8 Fisheye da TT Artisan é, portanto, uma lente integralmente manual. Ela não possui contatos eletrônicos aqui atrás. Portanto, não há a gravação do EXIF na câmera. Há a gravação do EXIF, mas sem a informação de lente. Então, qual a abertura usada? Você não vai saber disso olhando a foto, porque o EXIF registraria se fosse uma lente eletrônica. Então, caso você esteja fazendo testes com a lente e queira fazer fotos, olha, essa foto é em 2.8, essa foto é 5.6 e não sei o que, você vai ter que clicar nelas e lembrar o que você fez em cada uma. Ou anota tudo, que é o que eu fiz. Então, é uma lente toda manual, sem nenhuma eletrônica, ela é toda construída em metal e vidro. Não tem nada de plástico aqui, tirando talvez algum desses anéis, mas eu acho que nem isso. É inteira de metal e vidro, super bem construída, sólida. O anel de focalização dela é bastante bom, o anel de abertura também é bastante bom. Essa tampinha que vem com ela prende super bem aqui. Ela não tem umas lentes de fisheye que caem à toa. Essa aqui ela tem uma resistênciazinha. Tá? Ela vem com os parassóis já integrados na lente. Como toda fisheye desse tipo, o elemento bojudo aqui na frente impede de usar um filtro frontal nela. E ela não tem ranhuras para filtros traseiros aqui, que algumas lentes possuem. Não é o caso desta aqui. Então a lente fisheye, full frame, diagonal, de abertura máxima 2.8, abertura mínima 16, toda construída em metal e vidros, toda manual, sem eletrônica. É isso o que ela é. Sobre a TT Artisan, a marca dessa, ou TT Artisan, né? Você pode falar como você quiser. É uma marca chinesa que foi fundada em 2019. Eles fazem algumas lentes muito interessantes. Eu estava olhando no site deles e me interessei por várias das lentes que tem lá. Então tem uma 21mm de abertura 1.5, no APS-C tem uma 17mm de abertura 1.4, 23 1.4, tem uma 35 de abertura 0.95. Eles fazem algumas lentes bem interessantes. Eu quero conhecer mais dos produtos deles e a empresa está operando desde 2019.
Muita gente vai perguntar, eu já vou me adiantar, compras internacionais possuem, não vou chamar o risco de taxação, o normal, o certo, o previsto em lei é que haja a taxação de produtos importados sem similaridade com qualquer coisa feita no Brasil, que é o caso aqui. Portanto, se você comprar, isso já faz a conta na sua cabeça, considerando lá os 60% de imposto que tem, tá bom? Não compra nada fora do Brasil sem considerar o imposto. Isso é uma coisa vale para qualquer coisa, não só para fotografia. Só compre coisas se você já tiver feito a conta com imposto e ciente de que isso ainda é um bom negócio para você, depois de feita a conta. Porque vão perguntar, tem taxação? Não tem. O normal é que tenha. E quando eu recebi essa lente, veio pela UPS para minha casa. O entregador da UPS já vem com a maquininha de cartão para cobrar e vem por e-mail para você também o boleto para você pagar o imposto. Aí você paga o imposto e recebe a lente, se pagou pelo boletim lá ou pelo link que eles mandam, ou paga direto para o entregador, ele te entrega a caixa. E é assim que normalmente funciona, tá bom? Falei da qualidade de construção. Eu falei que ela é uma lente multi-mount. Então o que acontece? Essa lente, ela existe para Canon R, Nikon Z, Sony FE, full frame Sony, Leica, o L-mount, Panasonic, também o L-mount, Fuji GFX médio formato, Leica M, e com algumas mudanças, uma versão um pouco maior e mais pesada dela, também existe para Canon EF e Nikon F, que são as DSLR Nikon e Canon. Mas é um outro projeto óptico, um pouco diferente desse aqui, e é uma lente maior e mais pesada que essa aqui. Essa aqui, quanto que ela pesa? Eu anotei aqui em algum lugar. E se eu não anotei, vai aparecer escrito aí na tela. Mais fácil deixar o escrito na tela, que a essa altura já apareceu. Mas ela não chega a meio quilo. É pequena, vocês estão vendo na minha mão, tá? Então, a versão de DSLR dela é um pouco maior e um pouco mais pesada que isso. Então, o que acontece? Vamos dar uma olhada numa pequena análise de imagens aí. Vocês estão vendo a foto da estante aqui atrás de mim, com a imagem em f11. Vamos dar uma chegada no centro do quadro, em 100%. No canto do quadro, em 100%. Estava a 30 e poucos centímetros da estante, ela enquadra a estante inteira, porque ela tem 180 graus de visão. Então a qualidade de imagem muito boa em f11, também tem qualidade de imagem muito boa em f8, em 5.6, e me surpreendeu a qualidade de imagem dela em 2.8. Vamos dar uma olhada aí. Vocês estão vendo a imagem centro de quadro em 2.8, e aí não faz sentido ver borda de quadro, mas vamos colocar em 2.8, por quê? Quando você fala de fisheye, ela tem curvatura do plano de foco. Então não é plano de foco, é a curva de foco. Então o que acontece é que algo que está focalizado numa determinada distância da lente aqui, um objeto que está no canto do quadro está em outra distância em relação à lente. Então os objetos não estão todos na mesma distância por causa do ângulo que ela enxerga e dessa curvatura de plano. Então o que acontece é que não é que a lente não é nítida nas bordas, a profundidade de campo de 2.8 sequer alcança essa diferença de distâncias. Por isso, nenhuma fisheye retém super nitidez de canto de quadro por causa dessa curvatura. Por isso que a gente só fala de nitidez de canto de quadro em fisheye com f8, 11, 16 e assim por diante. Nesse sentido, a nitidez de centro de quadro excelente em 2.8 e perfeita de f8, f11, que seria o ponto ideal dessa lente, f8. E f11 ela também vai super bem. Em 16 não flagrei nenhuma ocorrência de difração de luz, a perda de nitidez por difração de luz, mas também nenhum benefício qualquer que eu tivesse notado sobre f11. Então, tirando você precisar de mais tempo de exposição por qualquer razão, não há muita razão de fechar ela até f16. Dá uma olhada aí, essa é a imagem dela. Antes disso, vocês viram o quadro dela, tá? E esse é o quadro da 16mm 2.8 da Canon, sem nenhuma correção de imagem, só para vocês compararem com a câmera na mesma distância, o quanto essa 11mm enquadra mais do que a 16 2.8, que é a lente que para Canon R hoje é a de ângulo mais aberto, que não custa uma fortuna.
Existe ângulo mais aberto que isso, mas custando mais caro. Olha o quadro dela na APS-C. Eu montei na R7 e esse é o enquadramento dela. E agora vamos olhar uma outra coisa aqui, que é o enquadramento dela corrigido das distorções. A TT Artisan fornece, tem lá no site deles, um guia para você baixar o perfil de correção dessa lente, instalar no seu computador. Mas se você não quiser fazer tudo isso, se você lá no Lightroom ou no Photoshop seleciona uma outra fisheye qualquer, sei lá, Canon 15mm fisheye, Sigma 15mm fisheye, no menu do Lightroom lá tem outras fisheyes, você pega uma dessas outras e a imensa maioria dos perfis de correção de qualquer fisheye se aplica a qualquer outra fisheye, de forma geral. Grosso modo isso, corrigindo ela equivale aproximadamente a uma 14mm retilinear. Então você tem uma super grande angular 14mm retilinear de abertura 2.8 e que você não vai ter esse benefício do 2.8 nela integralmente por causa daquela diferença de nitidez nas bordas, mas se você está fotografando 8, 11, aí ela tem, mesmo corrigida, uma ótima nitidez nas bordas. Então você tem uma 14mm de um preço super competitivo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Enquanto eu vejo se eu não esqueci nada, olha aí um monte de fotos que eu fiz com ela. Eu estava vendo aqui que eu não esqueci nada. Eu falei o que essa lente é, quem a fabrica, características óticas dela, que eu não falei isso. Ela tem um diafragma de 7 lâminas, são 11 elementos óticos em 7 grupos, sendo 1 de extra baixa dispersão e 4 de alto índice de refração. Projeto ótico muito bom para a faixa de preço dessa lente. Pesa um pouco menos de meio quilo, que eu já tinha falado, e existe para vários encaixes. Vocês viram imagens. Conclusões, tá? Eu destaquei já que a TT Artisan oferece o perfil de correção para ela. Então vamos supor que você é um fotógrafo que com uma câmera full frame vai clicar arquitetura e ambientes e teu bolso está muito curto para ter uma grande angular retilinear além de uma fisheye. Porque de repente aquelas fotos para fazer aquele 360 graus imersivo de imóveis são mais fáceis e mais tranquilas de fazer com fisheye. Mas as fotos normais de um ambiente não são com fisheye, são com grandes angulares retilineares. Mas se você não está com o bolso cheio de dinheiro, às vezes é difícil você ter 2 lentes para fazer esse serviço. Então, essa aqui, quando corrigida, te dá uma 14mm retilinear. Lembra só de trabalhar ali naquela faixa de f8, f11 sempre nesse caso, porque você vai precisar de nitidez nas bordas depois da correção. Então ela é uma boa grande angular retilinear quando corrigida? Sim. Ela é uma excelente fisheye? Sim. Como fisheye ela pode ser usada desde 2.8 de forma criativa ou com aberturas mais fechadas? Sim. Então eu gostei demais dessa lente porque ela se mostrou versátil. Numa APS-C com as correções, ela está funcionando ali como uma 23mm, o quadro de uma 23 numa full frame, o que é uma boa grande angular para uma APS-C. Então ela também é uma lente interessante no APS-C, que ela deixa de ser uma fisheye nesse caso. Ela não cobre a visão de uma fisheye nesse caso, mas ela é uma lente bem interessante no APS-C como uma grande angular.
de abertura aí 2.8 e o problema de nitidez nas bordas você nem vai ter numa PSC porque corta para fora do quadro, né? Essa lente é bastante boa, eu gostei dela porque eu poderia receber a lente, eu posso sortear ela entre alunos, eu posso vender ela, mas eu não fiz uma coisa nem outra, eu resolvi ficar com essa lente porque eu gostei dela. Então gostei da qualidade de construção, gostei da qualidade de imagem dela, me surpreendeu, o baixo índice de aberrações cromáticas dela é surpreendente, tá? Porque fisheyes normalmente tem um índice de aberração cromática meio alto e essa aqui até é bastante bom. Lógico que tem alguma, porque toda fisheye tem, mas é bastante bom, bastante bem corrigida. Então gostei demais dessa lente, agradeço muito o pessoal da TT Artisan que mandou essa lente para mim. E tem links caso você queira comprar uma para você, para chamar de sua, tem links aí na descrição deste vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais. Lembrando, compra os meus cursos, seja membro aqui do canal. Tem curso de um monte de assunto, você pode ser membro, você pode se juntar ao Apoia-se, pode curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, compartilha com a galera aí para que mais gente fique sabendo, porque é uma lente bem bacana. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!